Claro, oi, como agente metaplasiador, promotor da metaplasia, respondeu positivamente aos testes elétricos um ano depois de feito o tratamento. Outro artigo em março de 2002. Então, alguns artigos têm surgido em que mostrando que a pulpotomia ela é viável em dentes maturos quando não se tem condições de fazer o tratamento endodôntico radical. No nosso curso de especialização no IBPO, Instituto Baiano de Pesquisa Odontológica, na cidade de Teixeira de Freitas, a doutora Brenda Nascimento Costa, a foi aluna do nosso curso de especialização, fez a potomia, nesse caso de premolar, um premolar já quase imaturo, mas serve como exemplo. O dente apareceu nesse sentido, nessa radiografia, foi feita a pulpotomia e colocado um MTA. Só tem uma coisinha que devemos atentar. O MTA ele tem uma expansão tardia. Nós sabemos dizer assim como cimento de hipótamo. E o MTA não deve ser colocado mais de 5 milímetros no canal radicular, devido a essa expansão tardia, para que não haja possibilidade de fratura, às vezes até vertical no dente, na unidade. Como é que vai se medir? é, Como é que vai se medir a, a quantidade de MTA colocada no dente com o porta-MTA? Estamos numa situação, na nossa clínica, nós modificamos um pouquinho a técnica. Nós colocamos o MTA na régua de endodontia e tiramos dele 5 milímetros e colocamos diretamente no dente. Só um minutinho. E colocamos diretamente no dente. Com isso, nós não temos a possibilidade, ou diminuímos a possibilidade de fratura ou de insucesso, de fratura radicular ou de insucesso no tratamento. Colocado o MTA, você tinha pressão aqui. Colocado o MTA e agora é fazer a preservação. Só um minutinho. Como é que faz para isso aqui? Ok. Desde a hora, dentes imaturos com necrose pulpar. Nós vimos dentes imaturos com vitalidade pulpar. Nós temos que pensar na odontologia que seja baseada em evidências científicas. Nossos procedimentos clínicos têm que ter base biológica. Então, o que é que nós fazemos? Nós usamos a célula-tronco, nesses casos de dente com mortificação pulpar, com necrose pulpar. Imaginem vocês, vamos imaginar, quem não teve a oportunidade de fazer esse tipo de tratamento ainda, se nós tomarmos um dente de um jovem aqui à esquerda, na letra A, com necrose da polpa, com reabsorção externa de raiz, com lesão periapical, e colhemos a célula-tronco que existe no periodonto apical, temos aqui na célula, na figura B, e depois colocarmos sobre o coágulo desse sangue que nós colhemos um agente metaplásico que promove a metaplasia celular, nós vamos ter o desenvolvimento dessa raiz. E isso, para o paciente, é como se fosse quase que um milagre. E é um milagre da natureza. Infelizmente, a Faculdade de Ilhéus fez um artigo que foi publicado na revista de Araçatuba, de Odontologia de Araçatuba, em que nós chegamos à conclusão que foi visto que alguns profissionais na cidade de Ilhéus não conhecem ou não sabem realizar o procedimento de revascularização pulpar. Por isso, nós fizemos esse livro, nós escrevemos esse livro. E esse livro foi distribuído com os profissionais aqui de Ilhéus, da região e da Bahia e alguns amigos nossos. O livro versa sobre célula-tronco, sobre endodontia regenerativa e sobre revascularização. Mas o que é que nós chamamos de célula-tronco?
Adriano, assim, só um minutinho. Eu estou com o técnico aí que está me ajudando. Dá para tirar essa nossa pequena aqui? Hoje, o que é célula-tronco? São células que interferem fazem uma metaplasia celular, onde você vai ter no seu paciente um órgão novo. E a odontologia e a medicina estão enfrentando uma tarefa hercúlea em certas situações, onde existe falência total desses órgãos, que estão sendo substituídos por esses novos tecidos. Atualmente, a pesquisa é substituir esse tecido perdido a partir dessa célula-tronco. O que é célula-tronco? Onde é que elas estão presentes? Elas estão presentes, por exemplo, está aparecendo aqui. Eu sou horrível no fígado. Ela está presente na medula óssea, no músculo esquelético, nos vasos sanguíneos, no pâncreas, na córnea, na retina, no cérebro e no periodonto apical. O professor Arguiber, conversando pessoalmente, ele disse que, uma vez, que o periodonto apical tem 500 vezes mais célula-tronco do que outro órgão no organismo. Então, nós temos esse manancial de riqueza na odontologia e estamos usando muito pouco ainda. O professor Mário Leonardo escreveu, como tem escrito em outros livros também, que o cemento ele é espesso e celular no terço apical e mineralizado no terço médio e no terço cervical. O que é que isso tem a ver na clínica? Se você tem o cemento no terço médio ao terço cervical, ele é acelular, mas o cemento é celular no terço apical, vamos pensar que nos pacientes jovens, o comprimento de trabalho é muito mais além do que a quem os pacientes, o, o, o comprimento de trabalho no dente de pessoas idosas. Por que isso? Porque durante toda a vida, ah, durante toda a vida o dente vai crescendo. E quanto mais o dente vai crescendo e a pessoa vai ficando mais madura, a odontometria, o forame apical, ele fica aquém do rápice radiográfico. Então, nós temos que ter cuidado na nossa odontometria também. Como disse o professor Aguirre, nos comentou, que o sangue do tecido periodontal apical contém 500 vezes mais célula-tronco do que o sangue de outro tecido do corpo humano. Em maio de 2022, foi publicado um artigo no Journal intitulado Tratamento Endodôntico Regenerativo usando sangue periapical e outro grupo usando sangue circulante, como andaime. Vou passar aqui rápido. A conclusão do artigo diz o seguinte: o grupo 2, que foi o grupo em que se usou sangue do tecido periapical, periodontal apical, mostrou resultados muito mais robustos que os outros grupos. No livro do professor Francisco de Souza Filho, ele diz uma coisa interessante. Dentes necrosados com ápice em desenvolvimento apical, dentes abertos, nos mostra alguns desafios. Por exemplo, nós temos dificuldade na obtenção da limpeza e modelagem e obturação dos canais adequadamente. O desenvolvimento da parede do canal é interrompido por necrose pulpar. Então, o dente não, as paredes se tornam frágeis. A estrutura da raiz permanece frágil e é susceptível à fratura depois da mortificação pulpar. Então, o que é que nós podemos usar apenas hidróxido de cálcio para fazer com que feche, com que mature o terço apical? Não. Vamos utilizar a célula-tronco para que essa raiz se desenvolva uniformemente. Em 2008 e 2009, Wang escreveu
que os tecidos formados no espaço do canal radicular de dentes humanos imaturos com necrose e lesão periapical são semelhantes ao ligamento periodontal. Então, isso é bom ter em mente, porque o que vai ver o resultado da metaplasia celular desse sangue, ou desse coágulo sanguíneo, não é uma polpa, mas é um tecido semelhante ao cemento. Nós vamos discutir daqui a pouco, dizer o porquê. A proliferação do tecido conjuntivo, segundo Tornek, a proliferação do tecido conjuntivo no interior de tubos depende do comprimento e do diâmetro dos tubos. Se nós olharmos esse tubo da minha esquerda, é um tubo de polietileno glicol que foi implantado no dorso de animais, no laboratório, no dorso de rato, e ele é pouco fino e comprido. Na minha mão direita, na esquerda de vocês, o tubo, o tubo de polietileno, ele é mais largo e curto. O tecido vai invaginar mais no tecido, no tubo de polietileno largo e curto, do que no tecido comprido e fino. E vejam bem, eu estou falando em tubos de polietileno glicol colocados no tecido conjuntivo de animais de laboratório. E no dente, se formos dizer transportarmos essa técnica para o dente. Esse autor Kling e colaboradores escreveu no Endodôntica Dental Traumatológica, em 1986, que o crescimento desse tecido está relacionado com o comprimento do espaço radicular e com o diâmetro do forame. A mesma coisa do tubo. Então, no dente com necrose pulpar e ápice radicular imaturo, ele é muito mais fácil de penetrar esse sangue e se metaplasiar em tecido conjuntivo do que no dente que esteja já de adulto maturado. Matthew escreveu no Journal of Periodontology que foi observada a neoformação contínua de uma diferenciação celular ao cemento na parede do canal radicular. Então, o que penetra o sangue vai se metaplasiar em tecido cementário, em, em tecido periodontal, formando na parede, por interior, também cemento, e não dentina. Também ponderou os autores, o autor, sobre a capacidade reparadora das células do ligamento periodontal. As células do ligamento periodontal são células mesenquimais diferenciadas, são células troncos adultos, com capacidade de diferenciar em certos tipos de células, tais como cementoblastos, osteoblastos, fibroblastos, não em odontoblastos. Então, nós não temos odontoblastos. Se nós não temos odontoblastos, nós temos um tecido semelhante à polpa, histologicamente semelhante também à polpa, com as funções semelhantes à polpa, mas não é polpa. Ok? Basicamente, a revascularização utiliza essa capacidade inerente dessas células do tecido conjuntivo periapical para preencher os espaços vazios do canal radicular, escreveu Souza Filho. Se nós olharmos esses três cortes histológicos, forado com hematoxina, nós vamos ver, pessoal, aqui por aqui, no corte do meio, nós temos dentina, temos cemento, temos dentina, temos cemento e uma invaginação cementária com a metaplasia do tecido conjuntivo se tornando tecido cementoide. Então, não é dentina, mas um cemento. Mas, radiograficamente, é muito semelhante à dentina. Falando tudo isso, vamos conversar. Vamos começar. Só um minutinho. Ok. Falando tudo isso, vamos começar as sequências de como fazemos o nosso tratamento. O tratamento, geralmente, ele é feito em 2 sessões. Na primeira sessão, pode-se anestesiar ou não o paciente, lembre-se que o paciente está em uma necrose pulpar, mas nós precisamos sempre anestesiar. Fazemos o isolamento,
faz a abertura, faz a limpeza do canal radicular sem modelar, não se usa limpa intracanal, ao contrário, se potencializa a limpeza usando inseto ultrassônico, o Easy Clean, expiendo, o que você quiser para fazer a potencialização da limpeza. Mas não deixe lisa a parede do canal radicular, que essa parede precisa ficar rugosa para que o tecido possa se adaptar, o tecido conjuntivo, que vai ser metaplasiado, ele possa se adaptar a essa parede do canal. Faz-se a secagem e faz a colocação do curativo intracanal. Que curativo intracanal é esse? Alguns autores usam uma pasta chamada pasta tribiótica, triantibiótica, que é com metronidazol, minoxiclina, ciprofloxacina. Se pega, todos os três são cápsulas, e se compra a cápsula na farmácia, se tira o seu interior e faz a espatulação com polipropileno glicol, com glicerina. Não se pode esquecer que a minociclina, que é um derivado da tetraciclina, mancha os dentes. Ou se pode usar hidróxido de cálcio. Quando se usaria, por que se usaria a primeira opção? Porque se usaria a segunda opção, que é o hidróxido de cálcio. A pasta triantibiótica, o metronidazol, que é conhecido na farmácia como Flagyl, vendido como Flagyl, só um minutinho. É um medicamento anti-infeccioso receitado principalmente para infecções causadas por bactérias anaeróbias. E nós sabemos que a grande maioria da flora bacteriana e presente no sistema de canais radiculares é, uma, é, é, são bactérias anaeróbias gram-positivas. A minociclina é indicado para tratamento causado por cepas susceptíveis a esse antibiótico e a síntese proteica, impedindo o crescimento e a proliferação de bactérias. E o ciprofloxacina é outro tipo de antibiótico também, que atua mais sobre germes aeróbios. Hidróxido de cálcio. Pode-se usar essa pasta antibiótica num veículo viscoso, como a glicerina, ou pode-se usar o hidróxido de cálcio, eu gosto de usar também em veículo viscoso. Uma das propriedades do hidróxido de cálcio é a sua atividade antimicrobiana, porque seu pH é alcalino, e então está relacionado à dissolução iônica dos íons de hidroxila e do íon de cálcio. Se deixa essa pasta, seja qual for a pasta do seu só um minutinho. Se deixa a pasta, se deixa a pasta que for utilizada, o antibiótico, o hidróxido de cálcio, durante 30 dias, e numa segunda sessão, se vai remover essa pasta, antes de anestesia o paciente, se possível, com anestésico sem vasopressor, para poder a, a hemorragia, faz isolamento, anestesia o paciente, faz isolamento, remove o curativo intracanal. Eu gosto de remover a pasta triantibiótica com soro fisiológico. E o hidróxido de cálcio, eu gosto de remover com EDTA e depois hipoclorito. Por que EDTA e depois hipoclorito? Porque o EDTA é um quelante. Ele vai quebrar a molécula, terminar de quebrar a molécula de hidróxido, do hidróxido de cálcio, composto do radical hidroxila e do íon cálcio. E aí vão provocar o sangramento. Para provocar o sangramento do paciente, o paciente tem que estar anestesiado, porque você vai fazer uma sobreinstrumentação. Com um instrumento intracanal número 40, número 45, eu gosto de usar uma agulha anestésica, uma sobreinstrumentação 5 a 6 milímetros além do forame. Isso vai provocar o sangramento do paciente. Promove-se o coágulo fazendo uma colocação, um tamponamento com algodão estéreo. Coloca-se sobre esse tamponamento o MTA sobre o coágulo, o MTA, o cimento biocerâmico,
e restaura o dente. Vamos fazer, então, a preservação seguindo esse caso. Alguns casos clínicos para discutirmos. Esse caso foi feito lá na Faculdade de Ilhéus, tendo como orientadora a professora Daniele Maia, que é essa simpática que está no meio das duas alunas. O dente era esse dente aqui, o dente 21, com a bruta de uma reabsorção externa de raiz lateral, que não tinha como operar, não tinha como fazer a prossectomia. Ou faria a extração do dente ou procuraria fazer a revascularização. Aqui nós temos a tomografia. 2 anos, 2 meses depois, se nós podemos notar que existe uma regeneração tecidual na raiz, não ficou perfeita, mas o dente já tinha nessa época 2 anos e 2 meses que o dente permanecia no lugar. Sempre tem sucesso a revascularização? Não. Desde que ela pode ter sucesso, desde que você siga corretamente esses passos. Na revista Endodontics, Dental Press Endodontics, surgiu um artigo em que nós preferimos não comentar o nome dos autores nem a data. O artigo intitulava Falha de revascularização de um dente imaturo com cisto inflamatório. Essa era a lesão periapical, já com reabsorção grande, com reabsorção radicular, da, a reabsorção radicular, foi feita a revascularização e preenchido com hidróxido com MTA. Não deu certo. O cisto, a lesão continuou crescendo. Então, resolveram partir para cirurgia periapical com retroinstrumentação e retroobturação. Por isso, houve a cura da lesão. Ok? Então, aí a cura da lesão. Mas vamos fazer uma crítica pessoal, tentando fazer uma crítica construtiva a esses colegas, a esses professores. Eles contam que a idade do paciente, a paciente já tinha idade a mais do que a idade ideal para fazer a revascularização. A paciente tinha 23 anos de idade. Eu fiz uma paciente de 65 e deu certo. Eu acho que isso não era o motivo. A lesão era muito extensa, eles alegaram também. Também eu acho que não é motivo. A necrose pulpar era já antiga. Não acho que seja motivo de um insucesso. Aí eles instrumentaram manualmente até a lima 35. É pecado, não se deve instrumentar o dente para analisar a parede. O curativo intracanal, eles acharam de substituir o ciprofloxacina por cefalacol. Para quê? Se a ciência, se a bibliografia nos mostra, nos diz que deve ser metronidazol, ciprofloxacina e minociclina. Por que substituiu a ciprofloxacina por cefalacol? Quem inventou isso? E não conseguiu o sangramento. Meu Deus, se não consegue o sangramento, não tem célula-tronco. Não tem tido sucesso. Agora, em março de 2015, surgiu um artigo no Journal of Endodontics também, em que houve sucesso. Mas houve sucesso porque os autores seguiram passo a passo o protocolo do tratamento. No nosso curso, nos cursos na FUNORTE, em Ilhéus, uma nossa aluna, Patrícia Magalhães, ela fez a sua dissertação, ela fez a sua monografia sobre revascularização de um dente permanente jovem com necrose do pulmão, relato de um caso clínico. O paciente chegou na clínica do Instituto, da FUNORTE, da Faculdade Norte de Minas, no campus de Ilhéus, com uma fístula, uma reabsorção externa de raiz, uma lesão periapical bem extensa, foi feita a abertura, foi colocado uma pasta, a pasta trimix ou triantibiótica, com metronidazol, minoxiclina e ciprofloxacina, misturado, misturado com glicerina, com dioxide. O paciente foi para casa. 30 dias depois, o paciente voltou. Foi provocado nele um sangramento abundante.
Esse sangramento foi parado com um, um, um pouquinho de algodão e foi colocado hidróxido de cálcio, hidróxido de MTA, da maneira que nós preconizamos, com 5 ml. Foram colocar 5 ml de MTA e aí o paciente sumiu, não voltou para fazer a preservação. Nos dias de fazer, dela terminar o curso, 18 meses depois, o paciente apareceu. E essa era a situação do dente. Isso aí nós consideramos como cura. Mesmo porque não tinha fístula, não tinha lesão, não tinha nada. Então, foi um caso de sucesso. A professora Camila, no curso do Instituto Baiano de Pesquisa Odontológica, na cidade de Teixeira de Freitas, assim como as alunas, a professora Camila, a professora Daniele, a professora Inês, a professora Gladivana, que está aqui presente, Carlos Bueno, de Campinas, que deu uma mão para a gente, orientou aí, e esse artista que vos fala, fez um caso, dois casos de revascularização, que inclusive foram publicados numa revista americana. Que houveram algumas falhas na concepção do caso, mas que deu certo. Uma lesão periapical, uma lesão, uma reabsorção externa de raiz, uma reabsorção interna de raiz, causada pela força de um aparelho ortodôntico. Tinha fístula, esse é o caminho da fístula, e os colegas não esperaram um mês para colocar o MTA. Com uma semana colocaram o MTA, removeram o curativo intracanal e colocaram com uma semana. Muito cedo para colocar esse MTA. 6 meses depois, 6 meses depois, o ápice começou a fechar. E eles extravasaram bastante MTA. 3 anos após, o dente estava recuperado, mesmo com todas as falhas que houveram. Esse outro caso também, que se colocou muito MTA, 6 meses após, o dente já está maturado. Essa paciente eu achei um caso interessante. Foi uma paciente lá do consultório e foi um caso que eu fiz que me deu muita satisfação. O dente 11, pode olhar, pode reparar, tinha uma grande reabsorção da raiz. Só tinha uma pequena parte do terço cervical. E o dente 12, 21, ele estava com uma cárie, uma fratura com a polpa já exposta, mas que estava com vitalidade pulpar. E nós resolvemos, então, fazer no dente 11 a revascularização e no dente 21 a pulpotomia. Isso foi no dia 4/8/2017. Só um minutinho, pessoal, deixa eu beber água. 4/8/2017. Nesse dia, nós fizemos a, a abertura do dente 11, limpamos, potencializando a irrigação e colocamos hidróxido de cálcio. No dia 23/8/2017, nós removemos o hidróxido de cálcio. Olha a situação desse dente. Nós removemos o hidróxido de cálcio e colocamos MTA. No dia 11/10/2017, nós fizemos a pulpotomia do dente 21. Reparem o que está ocorrendo na raiz do dente 11. Reparem o que está ocorrendo também na raiz do dente 21. 11 meses depois, esse dente 11 estava bem fixado no osso, apesar da sua curtíssima raiz, tinha uma laminadura, olha aqui, onde a seta está indo, e o dente 21 estava maturando. Esse é o raio-x final do dia que nós fizemos o tratamento. 11 meses depois, a diferença, tanto do dente 11 quanto do dente 21, o ápice do terço apical do dente 21. 2 anos depois,
do dia que nós fizemos o tratamento. Olha, 2 anos depois, o que aconteceu? Você maturou todo o dente. É um sucesso. 3 anos depois, não se precisa nem falar, né? Sucesso absoluto. Essa outra paciente, é uma garotinha de 7 anos, apareceu no dia 24/7/2017, na nossa clínica, após sofrer um trauma. O dente 11 estava necrosado, tá? E o dente 21 estava com vitalidade pulpar. Nós fizemos a revascularização do dente 11 e fizemos a pulpotomia no dente 21. Terminamos no dia 21/8/2017. No dia 8/2/2018, dá para se notar que as duas raízes estão maturadas. No dia, um ano depois, exatamente um ano depois, a minha esquerda, nós temos o dia do tratamento e um ano depois as raízes todas maturadas. Esse caso é um caso interessante que nós não íamos aceitar e o colega nos pediu que aceitasse. Esse colega, ele foi nosso aluno da especialização em odontia, mas resolveu fazer uma especialização em ortodontia e partiu para a ortodontia. Por infelicidade qualquer, ele fez uma força muito intensa no dente do dente 12 desse paciente, caiu de 13 anos, e o paciente desapareceu no dia 11/4/2018. Nós fizemos a limpeza, a modelagem, a limpeza desse dente, potencializamos a limpeza com EasyClean e colocamos hidróxido de cálcio. Um mês depois, nós removemos o hidróxido de cálcio e colocamos MTA. Na hora de colocar MTA, fizemos, desculpe o termo bem chulo, uma barbeiragem. Fizemos uma bobagem. O MTA, penetramos no MTA em quase toda a extensão da raiz. Porém, 5 meses depois, se nós olharmos essa radiografia aqui, é nossa, aqui é uma radiografia que ele tirou na terra dele, mas 5 meses depois já começa a haver formação radicular. 9 meses depois, essa aqui foi no dia do exame, essa formação. 1 ano e 2 meses depois, cadê, rapaz? Eu sou jurássico em computação, né? Mas aqui. Obrigado. 1 ano e 2 meses depois, já tem a formação radicular. Olha aí. Isso foi em 2019. No dia do exame, lembre-se, foi no dia 11/4/2018. E agora, 5 anos depois, 5 anos e 8 meses, o dente maturou. Ok? Teve que fazer tratamento odontológico no outro dente, que não foi quem fez, mas o dente maturou. Foi sucesso. Alguns autores estão fazendo a revascularização acrescentando plaquetas, fibrina rica em plaquetas. Nós resolvemos testar essa técnica através da doutora Marcela Luiz de Oliveira, no curso de especialização de Teixeira de Freitas. E a Marcela colocou, além de provocar o sangramento, colocou no dente também fibrina ricas em plaquetas. E por que ela fez isso? Porque a concentração de plaquetas reduz o que é a PRF, ou fibrina rica em plaquetas. Então, a concentração plaquetária no reduzido número de volume plasmático. É obtido através da centrifugação do sangue do próprio paciente. É um fator de aceleração de reparação tecidual, revascularização e aprimoramento de resultados reconstrutivos em órgãos do paciente. Então, foi tirada uma amostra de sangue do próprio paciente, da própria paciente. O líquido foi centrifugado num aparelho específico que separa o plasma rico em fibrina. Foi inserido
o PRF nos canais radiculares logo após a indução do sangramento. E aqui estamos no caso clínico. A paciente tinha 8 anos de idade. Vamos olhar com cuidado esse caso. O dente estava em maturação apical ainda, estava necrosado, porém respondia positivamente ao teste de vitalidade pulpar. O exame clínico tinha sintomatologia dolorosa. O raio-x periapical mostrava as raízes incompletamente formadas, mas ele respondia positivamente aos testes de sensibilidade. Então, teve que ser anestesiado, e aí não foi anestesiado o paciente, e aí não foi feito a pulpotomia. Claro, o dente estava em processo de necrose. Foi tentada uma revascularização. O tecido era enviado para a pulpotomia, então foi feita a revascularização. Como? Anestesiou-se a paciente, fez isolamento, fez abertura técnica. A polpa estava em processo de necrose. Então, fez a irrigação com hipoclorito de sódio potencializado com EasyClean. Fez a pulpectomia. Na hora de puxar o tecido veio macerado, sem sangramento. Foi oferido o complemento de trabalho, feito a odontometria. E irrigou-se potencializando a irrigação de hipoclorito de sódio com EasyClean. Fez a secagem. Preencheu-se o dente com hidróxido de cálcio. E aí então, temos algumas fotografias. A abertura não está, essa Coca-Cola não está muito bem feita, não, mas foi o que a aluna com o professor do lado me citando. Ela na responsabilidade de publicar o TCC, a monografia. E ela também, com a responsabilidade do próprio TCC, não houveram falhas, mas não seria nota 10. Foi colocado o dióxido de cálcio. 30 dias depois, a paciente voltou. Aí foi bem anestesiado. Foi bem anestesiado, com anestesia sem vasopressor. Foi feito isolamento. Foi feita a reabertura do caso. Remoção do hidróxido de cálcio com EDTA 17%. Esse EDTA nós fazemos no consultório. Foi feita depois a irrigação abundante com hipócrito de sódio, potenciada com Mesiclin. Foi provocado sangramento. E quando o sangramento iniciou-se, injetou-se também misturou esse sangue que estava na hemorragia com a PRF. E colocamos depois na barreira de MTA. Foi feita a restauração e a preservação do caso. Aí nós temos o passo a passo, recolhimento do PRF, colocado depois na centrífuga e transferido para uma agulha de 9 milímetros a vácuo. Aí com a centrífuga. Após a centrifugação, se usa apenas a parte amarela do sangue, que é transferida para a seringa, e foi então o dente com sangramento, foi colocado também um pouco além forame essa PRF. Aí temos o sangramento e o sangramento com PRF. Se vocês notarem, o sangue aqui está mais avermelhado e o sangue aqui está mais rosinha. Foi colocado com auxílio de instrumento em toda a extensão do canal, o sangue com PRF. Foi feito o hidróxido de cálcio, o MTA. O MTA foi colhido 5 ml, pela técnica que nós preconizamos. Foi colocado no dente. 7 meses depois, o dente estava maturado. Aí tem a paciente e a nossa aluna. Um outro caso que achei interessante também, achei trazer para vocês, uma revascularização em dente tecido. Para que fazer revascularização em dente tecido? O pequeno paciente tinha 3 anos de idade. E aí ele ele sofreu um trauma com 3 anos e os dentes necrosaram. Aí a profissional fez, a priori, o tratamento endodôntico para dentecido com hidróxido de cálcio. E o resultado foi bom, foi positivo após um mês de tratamento.
Porém, 60 dias depois, houve a recidiva da fístula. E a lesão não regredia. Aí optou por outro tipo de tratamento, a revascularização. A mãe foi a responsável, foi chamada, assinou um termo de consentimento livre e esclarecido e foi feito, então, esse tratamento. Foi feita anestesia, isolamento, a reabertura do dente, remoção do hidróxido de cálcio com EDTA 17%, potencializando com EasyClean, depois irrigação de hipócrito de sódio a 2,5% e EDTA 17% depois, potencializando com EasyClean, irrigação com soro fisiológico, secagem, colocação do hidróxido de cálcio da marca Ultracal, feita a restauração provisória. 30 dias exatos depois, o pequeno paciente voltou à clínica a, a, do curso de especialização, foi removido o hidróxido de cálcio, o EDTA, foi provocado o sangramento, utilizando um instrumento tipo K, número 50, passando 2 milímetros além forame. Provocou o sangramento, foi feito coágulo e colocação sobre esse coágulo de um MTA branco. Prestem atenção. Foi feita a restauração e a preservação. No dia do tratamento, colocando o MTA, e o que foi que ocorreu? Olha o desenvolvimento da reabsorção externa já acontecendo aos 3 anos desse dente, do dente do provisório esquerdo, incisivo temporário esquerdo e do incisivo temporário direito, o dente sofrendo risose. E esse paciente, pequeno paciente, ficaria dos 3 anos aos 7 anos, sem dente, sofrendo bullying na escola, sofrendo os colegas colocando apelido. Então, por isso foi feita a revascularização. Os dentes voltaram a crescer. Começaram a haver no dente uma risogênese. Ok? 4 anos depois, os dentes voltaram a ter a risólise, que era no tempo certo de ter essa risólise. Aí dente avulsionado, o paciente já estava com 7 anos de idade, e aí o caso do dente avulsionado, e ele feliz porque mordeu Santana. Na Bahia disse que mordeu Santana e o dente caiu. Um caso que achei muito interessante foi do professor Luiz Gonzalez Navarro, da Universidade Nacional do Paraguai. Houve uma avulsão de um jovem, ele fez o reimplante e a revascularização. O dente está aqui reimplantado, foi feito a revascularização, com um mês se colocou MTA. 3 meses depois, olha o desenvolvimento dessa raiz. 3 meses depois, foi quando a raiz estava já maturando, e o MTA aqui. 14 meses depois, essa raiz está bem maturada. 26 meses depois, 2 anos e 2 meses, a raiz está totalmente maturada. 8 anos, está o caso aí do dente, que se salvou o dente. Ok? No Journal de março de 2021, apareceu esse artigo, procedimentos endodônticos regenerativos para tratamento de periodontite apical de dentes maduros. Originalmente, a revascularização é feita em dentes imaturos. E dentes maduros? Será que quando o dente matura o forame, somem as células tronco? Acabam-se as células tronco? Outro artigo saiu também em março de 2022. E aí, na conclusão desse artigo, diz o seguinte: esse artigo mostra a formação periodontal, remodelamento de ápice e regeneração da polpa dentária, induzida por um transplante de célula-tronco, aí vai, em dente vital maduro. Pensando nisso, nós vamos fazer uma revascularização numa paciente de 53 anos, é o caso que eu falei para vocês nesse início desse bate-papo.
Esse artigo foi publicado na Revista Odontológica de Araçatuba, em setembro de 2022. A paciente chegou com o dente nessa situação, com a reabsorção externa de raiz, uma lesão periapical, fístula, mas ela não queria perder o dente, ela queria o dente dela no local. Foi induzido a paciente a fazer um reimplante, um, um implante, ela não quis, não queria funcionar o dente, ela queria o dente dela no lugar, que é o dente 12. Tudo bem, ela queria, vamos fazer a tentativa. Isso foi no dia 16/10/2015. Foi feito isolamento, antisepsia do campo e abertura. 38 dias depois, foi provocado o sangramento e sobre esse coágulo foi colocado MTA. 38 dias depois. 11 meses depois, se vocês notarem, cadê? O dente começou a calcificar. 2 anos e 9 meses depois, o dente estava no lugar, já com uma calcificação ocorrendo. Essa é a fase inicial. E 5 anos depois, o caso. A inicial. E 7 anos depois, em 2022, ainda tinha o dente estava no lugar. Um grande aumento da radiografia, mostrando que agora o hábito está começando a se formar. Mas vamos dizer, mas tanto tempo, mas é uma paciente de 60, 53, 56 anos. Ela não pode ter o mesmo nível de célula-tronco que tem um garoto de 3 anos. Ok? Gente, é o que eu tinha para falar para vocês. Eu me sinto muito honrado em ter participado desse encontro. Luiz, muito obrigado por participar. Não demora Alguma coisa acontece no meu e dizer que eu coração gosto muito de São Paulo. Como vocês vão dizer, a Bahia dos Paulistas. que só quando Obrigado. cruza Ipiranga e a Avenida São A gente não João conseguiu te ouvir porque tem um áudio, tem é um que vídeo quando eu com cheguei música. por aqui eu nada Não ouviu? entendi. Não, porque tem uma musiquinha de fundo. Ah, ok. Agora sim, agora sim. Pode descompartilhar aqui e a gente vai se ver. O técnico que entende esse negócio. Boa. Vamos para as perguntas. Tem perguntas? Alguma pergunta, gente? Tem que ter. Carla, O Marcos havia feito uma pergunta, boa. se é possível esse tratamento em dentes descidos, mas logo após o professor já mostrou um caso, né, sobre o dente descido. E um outro questionamento dele foi que na técnica do plasma rico em fibrinas, se foi utilizado apenas o plasma rico em fibrinas ou se o senhor utilizou, coloca Não mais algum mistura. outro O tipo de sangue do agregado. coágulo, nós usamos o coágulo que tem célula-tronco com plasma rico em fibrina. Misturamos os dois. Tá. Maravilha, professor, obrigado. Professor Henrique, só para seguir essa linha do raciocínio do dente descido, eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz uma apresentação, muitos anos atrás, uma apresentação no Congresso de Trauma do Rio de Janeiro, e eu recebi um questionamento a respeito do uso do MTA. Né? Um dos colegas que me questionou, ele perguntou da importância de você usar um cimento como esse. Não existiam ainda evidências científicas a respeito do agregado de trióxidos minerais. Ele me questionou a respeito de uma ação mutagênica, porque a gente estava trabalhando em crianças, eram pacientes infantis, essas coisas todas. Quando você trabalha em tecido, qual é a tua preocupação quando se pensa na revascularização e na possível interferência no permanente, na dentição permanente? A questão de colocar fazer essa revascularização, nesse caso, nós temos apenas esse caso. Foi porque o pequeno paciente tinha 3 anos.
E esse dente só ia haver a troca do permanente aos 6, 7 anos. Então, para ele não sofrer bullying, ele não queria perder o dente chorava porque não queria perder o dente naquela época. Então, nós fizemos a revascularização, houve uma risogênese e depois uma risólise. Ah. É provável que o primeiro questionamento seja esse, né? Quando você vai pensar em realizar essa tarefa em tecido, você fala, escuta, o que vai Por causa acontecer? do permanente. É. Até no trauma isso já acontece, né? Quando você tem uma avulsão, uma luxação extrusiva em dentes descidos ou mesmo uma intrusão, a preocupação nem é o trauma, é saber o que pode ter provocado Pode ser com permanente. condição permanente, né? Essa é uma questão bem importante. Alguma questão, Paulo, Ricardo? Raíssa fez a monografia de riso, né? De revascularização. Nós estamos com 26 casos, alguns, inclusive, com TCC e outros publicados. Uhum. Tá. Está dando certo. Professor, Oi. Paulo. tudo bem? Boa tarde. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a questão do protocolo de desinfecção. O professor falou sobre a medicação, né? E do protocolo irrigador que o professor tem utilizado, né? Por que o professor tem utilizado esse protocolo e a importância dessa descontaminação nesses dentes, já que é um desafio para a gente descontaminar esses dentes, né? Já que não É pode fazer um uma grande instrumentação desafio. veemente. Inclusive, você não deve instrumentar, modelar o canal, para analisar o canal. Então, o que é que eu faço? A- Alguns alunos meus usam o EasyClean. Eu prefiro usar um inseto ultrassônico. Só que é o seguinte, eu uso a técnica do Vandeli, não sei se você conhece. Ele usa 20 segundos, veja bem, ele usa 20 segundos de hipoclorito, 20 segundos de DTA e 20 segundos de hipoclorito. Eu faço um pouquinho mais. Eu uso 1 minuto a 1 minuto e meio de hipoclorito agitado, irrigando para trocar, mais 1 minuto a 1 minuto e meio de EDTA, e com esse EDTA também agitando, e depois 1 minuto a 1 minuto e meio de hipoclorito novamente. Sendo que o hipoclorito que nós usamos é um hipoclorito a 6%. Aí você há de me dizer, é muito forte, tem muita liberação de cloro ativo e de oxigênio nascente. Mas eu baixo o pH dele. Normalmente o pH do hipoclorito ele está 12, 12,8. Eu coloco o pH 8. Eu diminui esse pH colocando ácido clorídrico. Esses hipocloritos são feitos aqui na clínica. Na realidade, ela está aqui presente. Eu não me preocupo muito em fazer hipoclorito, quem faz é minha mulher, que faz parte da equipe. Cada um aqui da equipe tem a função de fazer uma parte dessa. E, então, com isso, nós potencializamos muito o hipoclorito. Eu acho que é o suficiente para acabar, para diminuir ou combater a infecção. E lembre-se também que vai ficar 1 mês ou com um material alcalino, altamente alcalino, que é o hidróxido de cálcio, ou então uma pasta triantibiótica. Atualmente, eu não uso mais a pasta triantibiótica. Tem muita gente que usa e pode usar, mas eu prefiro usar o hidróxido de cálcio. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Nada, foi um prazer. Professor, tem uma pergunta da Raíssa, ela está com um probleminha no microfone. Ela quer saber se, ao final do tratamento, o curativo cervical pode influenciar no sucesso. Pode. No curso na parte do curso, nós fazemos, aliás, tanto no curso quanto na, na nossa clínica, nós utilizamos o curativo. O provisório, nós usamos resina. Às vezes o colega se até chateia, mas eu não posso colocar outra coisa, porque para não haver infiltração coronária, infiltração cervical. Aí nós colocamos resina de carga. Eu não sei se me passou desapercebido, mas você comentou por 2 vezes, até com a questão do Paulo, sobre o hipoclorito de sódio.
Mas relata um pouquinho sobre a importância do EDTA, se é que você trabalha com ele. É, eu uso, nós temos um problema que eu não consigo achar o lauryl de etileno éter sulfonato de sódio, o Tergentol. Eles não faziam Hum. DTA com base O EDTA-T. DTA-T. Então, o que é que nós fazemos aqui? Nós compramos no laboratório um sal disódico de EDTA, colocamos em cada 17 gramas 1 litro de água destilada, ou destilada. Isso quem faz é a Gleide. E quando fazemos isso, a solução fica bastante ácida. Aí ela que vai fazendo, a responsabilidade é dela. Ela vai tamponando com hidróxido de sódio até chegar no pH 8. Então, eu tenho hipoclorito com pH baixo, com pouco hidróxido de sódio, que é o solvente tecidual, e então ele fica menos agressivo e mais efetivo. Tá Deu ótimo. para entender? E Deu aí para você responder? faz a irrigação hipoclorito de sódio, faz o EDTA e neutraliza com o quê? Porque é o seguinte, com a hipoclorito de sódio, a irrigação, eu vou tirar vamos falar bem, um pouco chulo, o grosso da sujeira. Depois eu vou usar a DTA e se agitando para tirar o esmirlei, fazer a limpeza do sistema de canais radiculares, onde não conseguimos alcançar tanto. E depois usamos o hipoclorito de sódio novamente para penetrar melhor nos canais dentinários. Assim, teoricamente, nós pensamos. Mas nossa dissertação de mestrado foi justamente sobre isso. Nós trabalhamos com o MEV um aumento de 2.000 vezes e deu certo. Gostei do chimarrão. Não, é isso aí. Tá? É isso aí mesmo. É Oi? isso aí mesmo. É que tem a Não ouvi importância nada. do EDTA nos fatores de crescimento, né? O Isso já está bem papel do definido. DTA é quelar É, aquela esmirna, aquela lâmina dentinária que fica na parede do canal. Lembre-se que uhum, você não vai instrumentar. é, É melhor você potencializar essa irrigação, bastante potência, redundância, é, né? E aí, é do que instrumentar, modelar o canal. é uma potencialização da ação química, né? Essa é a Em ação química detrimento do. da mecânica, que já praticamente não tem. Alguns autores usam o EasyClean, e que é muito bom, é bom. Não, usam outros tipos de inserto. Alguns usam o Endoctivate, usam o instrumento tracanal esqueci o nome da companhia. Eu gosto muito de usar, porque não que seja melhor do que os outros, mas que eu estou mais acostumado, o E1, o Irrissonic da Hels. É a experiência. Isso aí. É mais Tem experiência. uma, tem uma pergunta da Rafaela. Rafa, acho que o microfone está aberto aí. Veja se você consegue Tá, abrir. tá aberto. Ora, Professor, boa tarde. Desculpa, pode ser que eu Rapaz, tenha Rafael. entendido errado, mas em um dos casos você mostrou um dente onde tinha sangue em toda a cavidade. Aquele sangue, ela foi provocada do periápse? Foi pelo pediátrico. Veja bem, não é no sangue do canal, do sistema de canais radiculares. No terço apical da raiz e no periodonto apical, você tem, às vezes, ou a maioria das vezes, 500 vezes mais célula-tronco do que no sangue circulante, por exemplo. Então, você tem que extravasar, sobre-instrumentar, para poder você colher esse sangue, deixar o sangue fluir um pouco, para sair a primeira leva de sangue. Essa segunda leva de sangue, que vem do periodonto apical, é que você vai aproveitar. Então, você seca esse sangue, e sobre esse sangue você coloca uma substância que provoca metaplasia, uma substância bem alcalina. Pode ser hidróxido, pode ser o MTA, pode ser o cimento biocerâmico também. Ah, sim, porque nem sempre, né, é fácil a gente provocar esse sangramento. Quando você provoca, Olha, quando eu geralmente era. manuais, Diga. rotatórios, como que? Não, veja, olha uma coisa. É, a literatura nos diz que devemos sobre-instrumentar com instrumentos de 40, 45 a 50. Eu, particularmente, não uso instrumento tracanal para isso. Eu tomo uma agulha de anestésico e perfuro 5 milímetros a mais do forame.
paciente tem que estar bem anestesiado, senão ele vai pular na cadeira. Entendeu? E aí é o seguinte, rodo ela, rodo a agulha e puxo. Coloco ela e puxo também, até ela fluir o sangue. Espero descer um pouco o sangue e depois faço no segundo sangramento, vamos dizer assim, na segunda leva de sangue, eu promovo o coágulo, que é o sangue que tem a célula tronco. Perfeito, professor. Obrigada, viu? Nada, vou fazer. Vai. Professor, uma Oi. dúvida em relação a esse tratamento. Geralmente, ele é feito em pacientes muito jovens. Após o tratamento, tem algum período ou nunca vai ser indicado a parte de ortodontia, visto que às vezes alguns pacientes buscam muito por isso? Sem problema algum. O único problema que tem, infelizmente ainda, é a falta de conhecimento da grande maioria dos colegas. Então, o colega vê aquilo ali, o dente fica como se fosse um dente pulpotomizado. E o colega então vai tirar aquilo, aquela pulpotomia, entre aspas, que ele está pensando que seja, para fazer o tratamento odontológico radical. Não há necessidade. Ok? Respondi? Respondeu. Mas teria algum período de avaliação desse paciente de preservação e depois a gente identifica o Olha, sucesso da terapia? diria, eu faço a preservação até o paciente enjoar. Não eu. Eu tenho preservação de 40 anos. Maravilha. Você vai chegar lá, você vai ver. Professor, Quem é? você está me ouvindo? Estou A vendo. a minha pergunta é o seguinte, né? Entre essa primeira consulta e a segunda consulta, que o paciente vai aguardar por 30 dias, qual é o pós-operatório do paciente? Ele pode ter dor, pode ter um flare-up, o que que ele pode sentir nesse tempo, até que... Segundo a literatura, 90% dos flare-ups são causados por micro-organismos, por infecção, resto de infecção. Se você Uhum. limpa bem o sistema de canais articulares, não tem flare-up. Mas a Não primeira é, sessão não é você não para ter faz flare-up. instrumentação. Eu não tive flare-up. Não, não faz instrumentação. Então, Você pode, mais um você motivo que irriga, pode levar a uma contaminação no ápice. pode, Se eu tiver errado, o mas senhor se me você. corrige. Peraí, veja bem. Olha o que eu falei. A segunda técnica de Vanderly, ele fica 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Eu fico 2 minutos. 2 minutos é um tempo muito grande, Sim. limpando, lavando esse canal. Você tem uma ideia da coisa? Nós estamos com colega, podemos comentar. Na última irrigação, eu irrigo, paro às vezes um pouco, coloco no microscópio, fico olhando se tá borbulhando e torno a irrigar. Foi uma boa pergunta você ter feito agora, porque me deu a dica para poder entrar no caminho. Eu só fecho esse caso, o caso, só seco o canal, quando ele para de fazer borbulha. O que significa essa borbulha? Quando você usa hipoclorito de sódio, que ele tem contato com a água da substância orgânica, ele se transforma em duas substâncias, no ácido hipocloroso e no... Esqueci o nome da outra substância agora. E aí é o seguinte, o ácido hipocloroso, que é o antissético, de hidróxido de sódio, o ácido hipocloroso tem um antissético. E quando você tiver o ácido hipocloroso agindo, ele vai provocar liberação de cloro ativo e de oxigênio nascente. Então, se você tem oxigênio e está borbulhando, é sinal que você tem sujeira. Aí eu vou irrigando até parar de borbulhar. Pelo menos é assim que eu tenho agido. Tá, então o Deu para senhor entender? confirma. Deu, mas o senhor confirma então que o senhor nunca teve nenhum tipo de pós-operatório ruim do paciente? O senhor Olha, não eu lembra tenho 26 casos catalogados. nenhum? Até 26 casos é muito pouco ainda. Mas é alguma coisa. Eu ainda não tive pós-operatório ruim. Ah, então é ótimo. Então eu, então eu acredito numa. A gente tem que se embasar em fatos científicos. Se não tem dor, então é um Mas, bom procedimento. segundo o professor Ruiz Artur, a clínica é soberana. Sim, sempre. Eu Ó, tenho 26 casos clínicos. Acho que é pouco ainda. Ai, que bom. Mas a gente chega lá.
Parabéns, Entendo professor. perfeitamente a colocação da Eu entendi Ana, agora. porque, de certa forma, a gente sempre se preocupa muito em produzir qualquer tipo de bacteriemia, né? Não são poucas as vezes que você está diante de pacientes que são pacientes que exigem um cuidado no controle da contaminação sistêmica e, às vezes, a cobertura antibiótica é interessante, mas você lida com pacientes de grande, com favoráveis, né? Com um terreno biológico bom, são pessoas, são jovens, são crianças, né? Porque você comenta que você faz uma invasão de 5, 6 milímetros com essa agulha, não é isso? Tecnicamente, a gente entende que, a maioria das vezes, a gente trabalha naquela região da Machuca. interface do ápice, É. próximo à bainha de Rett, né? Células epiteliais malacées. Não, você vai direto nessa região acima do periápice, né? Mas lembre-se, professor José Luiz, que são 30 dias depois de ter colocado, já 30 dias depois com o E curativo intracanal. a gente imagina que essa região já tem um controle Já tem bacteriano. um controle bacteriano, Uhum. controle de defesa, né? Sim, claro. Veja bem, eu estou. Minha mulher fica aqui toda hora, eu digo, veja bem. É o cacófago que a gente tem. É, 26 casos ainda é pouco, é muito pouco, hein? Pouquíssimo. Comparado com a casuística que nós temos na clínica, nós temos 27 mil casos. Para 26 casos, é muito pouco, muito pouco. Mas nós estamos indicando, então, da ousadia Ah, ótimo. de espalhar essa notícia. Porque eu acho que é o futuro da odontologia. Conversando com o Maravilha. diretor da minha faculdade, ele estava dizendo que no Brasil, toda a faculdade, a grande maioria das faculdades, tem banco de dente. Nós temos um banco de dente. Muito em breve, nós vamos ter um banco de célula-tronco. Né? Espetáculo. Mais alguma pergunta? Elaine? Boa tarde, professor. Tudo bem? Ah, tudo bem. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o porquê do uso do hidróxido de cálcio como medicação. Bom, veja bem. Veja bem de novo. Você tem duas opções. Ou você usa a pasta triantibiótica, ou trimix, ou usa hidróxido de cálcio. O hidróxido, a pasta, eu deixei de usar a pasta trimix porque a minociclina amarela o dente. Eu tive alguns casos que o dente ficou amarelado, ficou a cor diferente. Não fica, dá para ver, esteticamente é feio. Então, eu passei a usar o hidróxido de cálcio. Nós temos que nos lembrar que o hidróxido de cálcio, entre outras funções, por exemplo, ele é higroscópico. Ele dilata no sentido de procurar a umidade. Então, se o canal está bem seco, ele vai procurar no periápice. Ele vai procurar a umidade do periápice, do periodonto apical. Por outro lado, também, ele é antisséptico, porque ele é muito alcalino. Então, o cálcio tem 12 a 12,8 pH, o pH 12 a 12,8. E você pode ter vida até no meio ácido, mas a literatura nos diz que nós não temos vida, não existe vida no meio alcalino. E fica 30 dias com hidróxido de cálcio. Então, eu prefiro usar o hidróxido de cálcio. Tá certo. Agora, eu sou um Obrigada. pouquinho chato nesse negócio. O hidróxido de cálcio, alguns materiais, alguns materiais de gancho e de curativo intracanal, nós fazemos aqui na clínica. Boa. Ou mandamos manipular na Farmapele, que é são pessoas que nós temos confiança. Tá certo. Mas não tem Obrigada. que fazer nada. Eu respondi a pergunta? Respondeu. Obrigada. Não. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Fico vendo o sorriso do professor Henrique, nesse sorriso irritante de uma qualidade de vida, né? Ele mora do lado de um pier, né? Eu moro na foz de um rio, na frente de A uma casa praia, dele tem um pier, você entendeu? Quer dizer, que os vizinhos eu- estão enchendo o saco, colocando as embarcações no meu pia. Como é que pode? Bom, primeiro eu queria te agradecer profundamente, tá? Dizer que essa tua palestra foi uma palestra incrível que a gente acabou de ouvir agora. E você se transforma numa baita autoridade no assunto, né? Não só pelo número de casos que você tem,
mas pelo fato de você construir esse material todo, você se interessar em produzir esse material e fazer esse livro, tá? Inundados de informações absolutamente importantes, e o que eu acho que é mais importante, que é mais legal ainda, né, é você apresentar tudo isso com uma baita energia, tá? Essa energia de que, com certeza, tem muita coisa que vem pela frente ainda, tá? Queria te dar um super abraço, né? Dizer que a gente teve uma grande honra de receber você aqui, você e Gladys, porque vocês dois juntos estão sempre produzindo ciência, produzindo saúde, com certeza, tá? Então, para a gente é um grande prazer e queria te agradecer mais uma vez de coração pela tua disponibilidade de tempo, por estar aqui com a gente essa hora e meia numa tarde de sexta-feira. Obrigado mesmo, obrigado de coração. Professor Zé Luiz, eu quero lhe agradecer muito também o convite. Eu me senti muito honrado em estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos e dizer que qualquer coisa que você precisar sobre revascularização que nós soubermos, nós temos uma biblioteca em casa com alguma coisa sobre isso. E podem podem entrar em contato, que nós tivemos, nós passamos para vocês, não tem problema algum. Ok? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Um grande prazer. Um abraço. Vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo. Não sei se o professor Fábio está por aí já, Elaine, você já viu? Já vi, sim. Está Tá por por aí? aqui. Tá, ali ele. Aqui. Ah, o Fábio está aí. Então tá bom. Felicidade, Henrique, Fábio. obrigado, viu? Você fica à Nada. vontade. Se quiser ficar por aí Um abraço. assistindo, fica à Não, vontade. eu sinto muito, eu gosto muito de vocês, mas vou à praia. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer uns 5 minutinhos de intervalo, só para a gente levantar as pernas um pouquinho, e voltamos daqui 5 minutos, tá bom? Deixar tudo ligado e a gente já volta. Esse eu vou à praia foi ótimo. Obrigado, mas eu vou à praia.